Boa noite, meus queridos amigos, irmãos da nossa cidade de Cabo Frio e do Facebook, né? Nossos amigos do Facebook sempre nos acompanham toda semana. Mais uma vez com o nosso programa Espiritismo em Foco. E hoje eu tenho a alegria de receber mais uma vez a minha querida amiga Cristiane Muniz, lá do Centro Espírita Amor e Caridade, que já é a nossa sócia aqui, fundadora, sócia... é sócia de um monte de coisa, né? E ela, mais uma vez, vem aqui falar, né, sobre um tema que é importante, né, atualmente, né, com esse problema todo que nós estamos... a gente tiver... que quase que o meu computador aqui deu um tilt aqui, quase que ia parar aqui agora, só faltava isso agora. Queria reiniciar aqui. Ai, meu Deus do céu. Internet tem essas coisas, né? Então, a Cristiane vai falar para a gente, cultivando virtudes e combatendo vícios. Né? Mais do que nunca, né, nessa pandemia e dentro de casa, é uma luta diária, né, para a gente combater nossos vícios, né, aprender novas virtudes, a gente aprender no lar, junto com a família, e esse novo normal, né, que as pessoas estão chamando agora, o novo normal, que nunca mais vai ser igual como era, a gente tem que se adaptar, tem que aprender, e é isso aí, gente. Então, esse tema de hoje, e semana que vem nós vamos receber minha querida amiga Carmen Silveira, também lá do Centro Espírita Amor e Caridade, mas ela não mandou o tema, mas o tema que ela veio a falar para a gente é sempre um tema interessante e bacana. Então, podemos colocar a Cristiane aí no ar? Cristiane, você já está no ar, você já está na Jovem TV e também no Facebook. Tá ok, minha filha? Um abraço, um beijo, muito obrigado mais uma vez pelo seu carinho, você está com a gente aqui. E antes de nós começarmos a bater o papo sobre esse tema de hoje, vou pedir para que você faça a oração para todos nós, para que a gente possa ter, né, o carinho, o envolvimento da espiritualidade, que possa intuir você aí da sua casa, né, com o tema aqui no estúdio, para que a gente possa fazer um programa que agrade as pessoas, tire o máximo de dúvidas. E caso as pessoas tenham dúvida, se você tiver, pode mandar um WhatsApp aqui para mim. O telefone é 999-69-1632. Manda um zap aqui para mim que eu faço a pergunta aqui para a Cristiane. Tá ok? Então vamos fazer a oração com a Cristiane. Vamos lá, Renato. Muita gratidão, né, pela tarefa, pela confiança, pela amizade, por me chamar de sócia. Fico feliz de ser bem tratada assim. E assim, muito bom que a gente tenha esse programa, né, Renato, que ajuda a divulgar a doutrina, que ajuda a compartilhar um pouquinho do consolo que a doutrina espírita traz para nós. É verdade. Né? Vamos então fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, respirar fundo, perceber a sutil presença dos bons espíritos juntos de nós e vamos orar. Jesus querido, nosso mestre, nosso amigo e companheiro de todas as horas das nossas vidas, aqui estamos nós para estudarmos um pouquinho mais da sua doutrina, que tanto nos consola, que tanto nos esclarece, que tanto nos ampara. Que possamos ser instrumento da sua paz, levar palavras de consolo, palavras de esclarecimento para aquelas pessoas que aqui agora estão conosco. Abençoa cada um de nós, cada lar aqui representado, abençoe as nossas casas espíritas, abençoe o nosso planeta Terra, tão necessitado das bênçãos que vêm lá do alto do céu. Fica conosco, Jesus, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Eu estou aqui agora compartilhando aqui na lista para os nossos amigos espíritas para assistir ao vivo pelo WhatsApp. Então, estou mandando o link para eles do programa através do Facebook para que todos possam assistir ao vivo, né, nos seus celulares em casa. Minha querida amiga, virtudes, eu sei que nós temos poucas, né? Mas vícios nós temos um monte, né? Coisas erradas nós temos um monte. Aí
Eu gostaria de, quando voltar para o mundo espiritual, eu gostaria de voltar um pouquinho melhor, com mais virtudes, né? Então eu queria saber, para poder entender o que eu tenho que fazer, o que são vícios, o que são virtudes, de acordo com a doutrina espírita. Fala para mim, para todos nós que estamos assistindo agora. Renato, não é difícil, né, a gente perceber o que é virtude e o que é vício, né? Se a gente parar um pouquinho para se observar, a gente vai ver nossas tendências, nossas más tendências e nossas boas tendências, né? A doutrina fala para a gente que existe virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Virtude seria a força moral, a disposição firme e constante para praticar o bem. Por exemplo, se a gente tem aquela dureza, né, no coração, aquela dificuldade de perdoar e vai exercitando o perdão, exercitando, a gente consegue, né, adquirir essa virtude, a gente consegue resistir à nossa má tendência, né? E, em contrapartida, os nossos vícios morais, né, que são esses que a gente está tratando aqui, são aqueles maus pendores, as nossas inclinações que ainda não são muito boas, nossas más tendências, uma conduta que ainda é um pouco nociva. Então, no mesmo exemplo, se eu ainda tenho aquela dureza no meu coração, aquela dificuldade de perdoar e não perdoo, não exercito esse perdão, o que vai acontecer? Eu vou permanecer com a chaga moral dentro de mim. Né? Vou permanecer com esse vício moral ainda dentro de mim. Existe um livro chamado A Fórmula da Felicidade, que não é um livro espírita, é um livro que foi escrito por um neurocientista chamado Stephen Klein, que é um livro muito bacana. Ele trata exatamente, tem livro que não é espírita, mas né? Então ele trata exatamente desse tema, de virtudes e vícios. E ele fala para nós lá que os nossos vícios morais, como a soberba, a inveja, o orgulho, a vaidade, nos traz sempre sensações de mal-estar e de indisposição, ou seja, uma coisa física, né? Os nossos vícios acabam somatizando em nós, trazendo para o nosso corpo físico doenças, dores, indisposições e mal-estar. E diferente disso, né, quando nós dividimos, participamos de campanhas, visitamos idosos, praticamos a caridade, temos o coração aberto, nós temos uma agradável sensação que fica em nós por vários dias. Olha que interessante. Então, quando a gente cultiva as virtudes, é como se a gente estivesse o quê? Fazendo brotar, né, em nós essa tendência boa que vai ficar essa sensação durante vários dias em nós. Então, é uma coisa física. Mais do que apenas moral, né, mais do que espiritual, também tem essa conotação física. Então, essa é a diferença da virtude para o vício. E nós sabemos que a virtude, ela, como você falou, né, a gente fica bem, né, fica leve quando a gente faz uma boa ação, né, a gente faz uma coisa boa que ajude a pessoa, a gente fica leve, né? Fica tranquilo, né? E quando a gente faz uma coisa errada, a gente fica mal-humorado, a mente fica culpando a gente, fica cobrando da gente, a consciência. E não é agradável. A energia, né, que a gente tem, né, quando a gente faz alguma coisa errada, é muito ruim, né? A gente não fica bem, fica com o estômago embrulhado, fica nervoso, fica suando, né? Porque sabe que fez bobagem, né? Mas por que a gente faz tanta bobagem, sabendo que não é certo, que não é legal? Por que a gente faz, hein? Né? Porque a gente está no caminho ainda, né? Estamos aprendendo. Mas você já teve essa experiência, já viu que não deu certo, que você sofreu, que traz muito sofrimento moral, né, para você, e você vai e repete de novo. Será que tem que errar umas 1000 vezes para poder aprender, não fazer mais? A gente ainda é muito criança, né? A gente ainda tem essa imaturidade, né, espiritual. Tá, então agora eu quero saber o seguinte, já que nós temos que ter virtude, eu quero saber qual é a maior virtude, né, que tem maior mérito e por quê.
que eu tenho que fazer? O que nós todos temos que fazer? Os amigos estão nos assistindo agora. Fala para mim aí, qual é a virtude que tem mais mérito? Diz para a gente, né, lá no Livro dos Espíritos, na questão 893, que todas as virtudes elas têm o seu mérito, né? Sim. Então, a bondade, a caridade, a benevolência, o perdão, a tolerância, todas elas, né, têm os seus méritos, porque todas elas são um sinal de progresso no caminho do bem, né? Então, na medida em que nós vamos cultivando, a gente está caminhando no caminho do bem. Então, por exemplo, se a gente cultiva a paciência com aquela pessoa difícil, aquela que nós temos dificuldade de lidar, nós estamos progredindo, não é? Porque nós estamos conseguindo plantar em nós, arrancar a impaciência e plantar nesse lugar a paciência que a gente precisa ter. É fácil? Não. Dá trabalho? Dá muito trabalho. Por isso que às vezes dizem que nem uma vida inteira a gente consegue cultivar algumas das virtudes que a gente precisa. Por isso que a gente precisa de um monte de vida, né, Renato? Um monte de encarnação. Verdade. De cultivar todas elas. Além disso, o livro diz pra gente que a grandiosidade, né, a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem segundas intenções. Então, logo, né, a mais louvável, a mais meritória das virtudes é aquela que se baseia onde? Na caridade, que é justamente onde não há interesse pessoal, onde a gente pensa só no bem do próximo, né, onde não tem segundas intenções. Então, nesse exemplo que nós falamos ali sobre o exercício da paciência, além da gente progredir, a gente também está agindo com caridade, não é? E ainda está sacrificando o interesse pessoal, fazendo bem ao próximo, sem segundas intenções. E aí a gente lembra aqui o que é a verdadeira caridade, né? Que o Livro dos Espíritos também fala para nós, na questão 886, tem a colinha aqui, que diz para nós o quê? Que é a benevolência para com todos. Não adianta só ser bom para quem é bom para a gente, tem que ser bom para todo mundo. É dificílimo, é um exercício diário. Verdade. Depois, indulgência com as imperfeições dos outros, né? A gente tem que ser indulgente. Tem que o quê? Entender que cada um, né? As minhas virtudes e os meus diferentes das qualidades do Dr. Renato, não é? Então, a gente, para viver juntos, a gente precisa se entender, não é? Então, a gente precisa relevar algumas situações, contornar outras, ser paciente em outras, amar muito para poder compreender algumas, né, que são mais difíceis, não é? E o perdão das ofensas, perdoar é algo assim fundamental na nossa caminhada, né? Existem livros e livros e livros e palestrantes e ensinamentos, e Jesus falou muito também sobre o perdão, porque o perdão é algo fundamental nas nossas vidas. Mas a mais vitória de todas as virtudes, então, seria a caridade, né? Porque ela vai compreender dentro dela, né? Dentro dela está embutido a benevolência, a indulgência, o perdão, sem segundas intenções. Sim, com certeza. Mas tem uma coisinha aqui que eu quero saber, tá? Quais são os sinais mais característicos das nossas imperfeições, que ainda nos impede de cultivar virtudes? Quais são esses sinais, hein? A gente olha assim, a gente começa a prestar atenção e opa, tá errado isso aí. Né? Às vezes a gente pensa, né, por que eu ainda não consigo perdoar? Por que eu ainda não consigo ter paciência? Por que eu ainda não consigo ser bondoso com todo mundo? Não é? Como que é isso? Bom, um dos sinais mais característicos seria o nosso interesse pessoal, né? É uma das características das nossas imperfeições. Então, quando existe interesse pessoal, a caridade, a bondade, a paciência fica de lado. Né? Muitas vezes a gente pensa que já possui algumas qualidades, algumas virtudes, e aí a gente se engana porque vem as provas. Às vezes a gente pensa assim, não, eu sou uma pessoa
muito bondosa, muito caridosa. Aí vem aquela prova, né, para ver se a gente é mesmo. E aí, essas provas são os momentos de nós efetivamente comprovarmos se nós já progredimos um pouco. É igual a prova que a gente faz na escola, né? A gente estuda, estuda, estuda e depois vai lá mostrar se aprendeu mesmo, né? É igual aqui. Isso basta para nos mostrar que ainda estamos muito apegados aos nossos interesses pessoais, não é isso? Diz lá para nós, no Livro dos Espíritos, que o verdadeiro desinteresse é ainda uma coisa muito rara no nosso planeta Terra. Então, veja bem, né? O verdadeiro desinteresse é ainda uma coisa muito rara no nosso planeta Terra. Então, aqui já conquistou determinada virtude, mas ainda não. Eu sei de uma história de uma colega de trabalho, uma pessoa muito bondosa, tão boazinha que a gente chamava até ela de Madre Teresa, de tão boazinha que ela é. Continua sendo. Aí o que acontece? Ela começou a conviver com uma pessoa que contrariava um pouco ela, né? No ambiente de trabalho, é um ambiente que a gente convive bastante tempo, né? Muitas horas por dia. Então, uma coisa é você ser bom sem ter ninguém para te contrariar, outra coisa é você ser bom com alguém te contrariando, né? A prova dela, né? O que aconteceu? A pessoa vai continuar sendo bondosa ou será que a vaidade, né, não vai permitir que ela exercite essa bondade? Né? Justamente com essa pessoa, né, os seus interesses pessoais, pensou de uma forma diferente, agiu de uma forma diferente. Então, muitas das vezes a gente fala, né, não, eu sou uma pessoa muito tranquila, muito paciente. Aí alguém vem testar essa paciência na gente e a gente faz o quê? Enfia os pés pelas mãos, né? A gente acaba mostrando que ainda não cultivou essa virtude ainda. E além desse interesse pessoal, ainda tem o apego, né? A gente às vezes é muito apegado a determinadas coisas. E diz pra gente lá no Livro dos Espíritos que esse apego às coisas materiais é um importante sinal da nossa inferioridade. Quando ainda estamos muito presos à matéria, deixando de nos elevar e de ver adiante de um elevado. Isso acontece, principalmente com as pessoas que pensam que essa aqui é a única vida, né? Então, se essa é a única vida, tem que fazer tudo agora, aproveitar o máximo que eu vou morrer mesmo. Não é. E vai contrair dívida ainda, né? Então, a gente tem que pensar de uma maneira mais elevada, né? Pensando que esse apego às coisas materiais muitas das vezes impede que a gente cultive determinadas virtudes. A solidariedade, né, a fraternidade, como é que eu vou dividir o que eu tenho se eu sou tão apegada às coisas que eu tenho? Tenho 40 pares de sapatos, só tenho 2 pés. Para que eu quero 40 pares de sapatos, né? Eu posso comprar. Eu sou tão apegada àquilo ali, né, que não consigo enxergar além daquilo ali. E aí como é que eu vou cultivar a virtude sendo dessa maneira? Vai ficar mais difícil. Com certeza, né? É difícil. Ai, meu Deus do céu. É difícil. Mas nós estamos aqui para isso. Nós não viemos aqui para esse planeta, né? Não viemos aqui para passear. Embora muitas pessoas achem que nós estamos aqui para passear, estamos aqui de férias, mas pelo contrário, né? Nós sabemos que nós viemos com uma lista enorme de coisas para serem feitas por cada um de nós. E que a gente faz muito pouco dessa lista, né? Chega lá, não tem nem 5% do que era para a gente fazer, a gente fez. Esqueceu, né? Já sabe, né? Mas nós sabemos uma coisa, a doutrina espírita nos ensina que nós viemos aqui para progredir. Isso a doutrina espírita faz. Aí, cultivar virtudes é a única coisa, a única finalidade que nós temos aqui para evoluir? É a única coisa? Pois a gente tem que fazer mais coisas, além de cultivar? A gente tem que praticar o bem, né, Renato? A ideia é que a gente pratique o bem, faça o bem, pense no bem, fale no bem, né, por caridade, de maneira desinteressada, buscando desenvolver as nossas virtudes, tirar de dentro de nós os nossos vícios morais e, né? E se a gente não pensar dessa maneira, né? Se a gente não achar desse jeito, né? A gente vai acabar pensando assim,
será que isso vai ser levado em conta para melhorar a minha situação no futuro? Será que se eu for boazinha, educadinha, né, lá na frente, isso vai ser levado em consideração? O nome disso é barganha, né? E muitos de nós barganhamos com Deus, sim. Meu Deus, estou aqui, hein? Fazendo um monte de coisa boa aqui, só está olhando, né? O que eu estou fazendo de bom, né? Pois é. O nome disso é barganha. Isso é interesse pessoal, né? E existem segundas intenções. É aquele bem calculado, pensando no que vai render lá no futuro. É o tal que o meu filho fala que é o desumilde, né? Fala que é humilde, mas de humilde não tem nada. É desumilde. Aí faz de humilde, né? Aquela pessoa humilde, boazinha, irmã querida, irmão querido. Tudo barganhando, né? Pensando lá na frente. Então, fazer o bem é ser caridoso, né? O nosso objetivo maior deve ser sempre nos tornarmos pessoas melhores, nos aproximar de Deus. Por isso e para isso é que nós precisamos do outro, nós precisamos do próximo, não é? Como é que nós vamos desenvolver as virtudes? Como é que nós vamos passar pelas provas? Como é que nós vamos combater os nossos vícios morais se não tiver o próximo? Os próximos que estão próximos de nós, quanto mais próximo, quanto mais próximo, mais difícil, né? De lidar, mais difícil de conviver, mais difícil de lidar com as diferenças, mais difícil de se mostrar caridoso, né? Se mostrar bondoso, benevolente, mais difícil é perdoar, né? Porque justamente os que nos são caros, as pessoas da nossa família que estão ao nosso redor, é com quem a gente mais se decepciona. Por quê? Porque a gente fica pensando, eu fui boazinha para ele, então ele vai ser bonzinho para mim também. Não necessariamente, né? Cada um está no seu grau. Cada um está no seu grau. Por isso que Jesus nos falou sobre o amor incondicional, né? O amor não tem condição. Eu só vou te amar se você passar de ano, né? Eu só vou te amar se você fizer a minha comida predileta. Aí não precisa amar, não, né? Porque aí não é? Então, para a gente praticar, né, essa caridade, né, cultivar essa virtude, a gente precisa disso. Eu sempre lembro dessa história, não tem jeito. A gente tinha uma amiga lá na Casa Espírita que trabalhava com a gente na assistência social. Aí tinha um dia que a gente ia lá e colocava nas cadeirinhas do centro as coisas que formavam a cesta básica, né? Então, vamos dizer, 10 pacotes de arroz. Aí ia nas 10 cadeirinhas e botava o arroz. Depois 10 pacotes de feijão. Aí depois daquilo tudo pronto, a gente fazia as cestinhas, né? E esperava as pessoas cadastradas para a gente entregar. Depois que acabava aquilo tudo, ela sentava e falava assim, tô morta, cansada de tanta caridade que eu fiz hoje. Aí a gente falava para ela, perdeu o mérito todinho, minha filha. Porque não é... Tem um mérito tem, né? Mas não aquele mérito que querendo mostrar, né? Barganhando com Deus, né? Que Deus, tô fazendo caridade, né? Então, a gente fica pensando, né? E a gente, né, Renato? Será que a gente está barganhando nossas ações, nossos pensamentos, nossas palavras? Quais são as nossas... bem, será que a gente quer servir, quer ajudar? Ou será que a gente tem outros interesses, né? Isso é importante que a gente reflita. Porque essa barganha, ela existe muito. Ela existe muito. Tem gente que chega no fim da vida e ainda fala isso. Mas eu fui tão bom a vida inteira, não sei por que agora eu estou sofrendo. Que a gente sofre, né? Porque está precisando aprender alguma coisa. Ninguém sofre por acaso, a dor não bate na porta errada, né? Então, às vezes a pessoa passa uma vida inteira e não conseguiu aprender, né? Porque passou a vida inteira barganhando e perde a reencarnação, né? Perde a encarnação, a oportunidade de estar aqui para aprender, porque ficou barganhando com seus interesses pessoais. É verdade, né? A gente tem que... cada um fazer a sua parte. Agora, me diz uma coisa. Nós devemos observar os vícios, né, os defeitos das pessoas, né, dos nossos irmãos. Nós devemos fazer isso? E por quê?
Sim. Devemos ou não devemos ficar olhando, tomando conta do outro? Ó, está errado isso, está fazendo errado. A gente Isso é uma não é questão... melhor do que ele, mas a gente tem que fazer isso? Isso é uma questão fantástica que a doutrina traz para esclarecer a gente, não é, Renato? Porque muitas pessoas têm essa dúvida, né? Muitos de nós, às vezes, ficamos meio assim, ai meu Deus, será, né, que eu posso observar isso, né? Será que não vai ser bom se eu observar? Pois é. Diz para nós, né, lá no Livro dos Espíritos, acho que a questão nós observamos os defeitos, os vícios dos nossos irmãos, se nós fazemos isso para divulgar e criticar, seria falta de caridade, né? Então é a popular fofoca. Se a gente for observar aquilo, mas fulano comprou um carro novo, né? Para que eu vou falar isso, né? Não tem motivo nenhum para ficar observando. Só para fazer fofoca, né? E outras coisas mais sérias também que às vezes a gente faz, não é? Então isso é falta de caridade. Mas, diz lá para nós, porém, se essa nossa observação for para nos corrigir, buscando alcançar nossas qualidades, nossas virtudes, aí sim existe utilidade, né? Então eu vou observar o que é que o outro está fazendo para que eu não venha fazer também, né? Então se eu vejo uma pessoa avarenta, né? Aquela pessoa avarenta que não pode jogar fora um papelzinho que pode precisar daquilo, né? Não é para a gente ficar comentando que a pessoa é avarenta, é para a gente cultivar a generosidade, né? Para a gente observar se essa virtude da generosidade já está em nós ou se a avareza ainda está muito sólida na gente, né? Até porque a gente se espelha muito no outro, né? Já reparou isso? A gente às vezes observa um defeito que o outro tem, porque a gente também tem. Porque quando a gente não tem, é mais observar. A gente não conhece, não sabe como é, não é? Outra coisa, o orgulho, né? A gente vê aquela pessoa orgulhosa, que a gente fala que é o metido a besta, né? E será que a gente também não é? Ou será que a gente já consegue cultivar a humildade, a modéstia, né? Ficar no nosso lugar. A dureza de coração, falamos lá na frente. Aquela pessoa que tem que ser do jeito que ela quer, né? Que vai desse jeito que eu quero, coração endurecido. Será que a gente também não está assim? Né? Ou será que se a gente observar aquela dureza no coração do fulano, a gente não vai buscar cultivar a brandura no nosso coração? E o mesquinho, né? O mesquinho a gente observa muito. Nossa, fulano é tão mesquinho. E a gente, nossa grandeza, será que já existe na gente? Nossos pensamentos, nossas palavras, nossas ações já são grandiosas ou também são mesquinhos, né? Então essa observação só serve para nos corrigir. Jesus já tinha falado para nós, né? Que a gente vê o cisquinho lá no olho do outro, mas não vê a trave, né? Que está no nosso olho. É assim? E tem uma história que fala para a gente sobre as 3 peneiras, né? Que é uma história muito conhecida da gente. E diz o seguinte, que uma pessoa, né? Ia contar algo para o amigo. Imagina que eu vou contar uma coisa aqui para Renato. Renato, nem te conto. Aí Renato fala assim para mim, não, Cristiane, presta atenção. O que você vai me contar já passou pelas 3 peneiras? Ai, meu Deus, que peneiras são essas? Aí ele me fala, ó, a peneira número 1 é verdade. Você tem certeza do que você vai me falar? Né? Certeza absoluta, é verdade mesmo que você vai me falar? Se não, não fala, né? A peneira 2 é a peneira da bondade. Você gostaria que alguém me contasse se fosse com você? Né? Vamos ser bondosos com a pessoa, vamos ficar contando a vida dela. Então, se não for por bondade, também não precisa contar. E a peneira número 3, que é a peneira da necessidade. É mesmo necessário você me contar isso? Será que é? Passando pelas 3 peneiras, eu contaria. Normalmente não passa, né, Renato? A gente pensa... Não passa do primeiro. Normalmente passa. Normalmente não passa. Porque a gente tem essa mania de ver o defeito, né? Ver o defeito do outro e esquecer, né? Então, geralmente, é melhor o quê? A gente silenciar, a gente calar, né? Porque isso não vai trazer benefício de ninguém para ninguém, né? O benefício que poderia trazer seria eu observar e eu me corrigir, para não fazer daquela maneira, né? Ao invés de ficar observando os defeitos e os vícios do outro. Então, isso é muito importante que a gente saiba,
observar? Pode, se for para a gente se corrigir. Não, nunca para comentar, para fofocar, para levar para a boca do povo, né? Se não for para corrigir a gente, vamos ficar quietos, por caridade, né? É verdade. E quando é com a gente não gosta, né? Não é? Tem que ter a mesma coisa. E se for para ajudar realmente, você vai chamar a pessoa do lado, assim, no cantinho, vai falar só para ela, né? Não precisa falar na frente de ninguém, anunciar para todo mundo, né? Aí isso não é nem um pouco caridoso, né? É verdade. Agora me diz uma coisa, Cristiane. Entre os vícios morais, qual seria o mais radical deles? De todos eles, né, Renato, é o egoísmo, né? O Livro dos Espíritos fala para nós. Lá na questão 913, fala muito para a gente sobre o egoísmo. E diz que dele é que deriva todo o mal. Olha que interessante. Todos os demais vícios morais são derivados do egoísmo. Se nós estudarmos todos os vícios, nós vamos ver que no fundo sempre vai ter o egoísmo. Então diz para nós que é preciso atacar o mal pela raiz. É preciso que a gente se esforce para buscar a nossa perfeição moral, né, a nossa elevação, para nossa melhoria, o nosso progresso, tirando do nosso coração todo o sentimento de egoísmo. Por quê? Porque o egoísmo neutraliza todas as qualidades. Olha só, o egoísmo neutraliza todas, Renato. Então a gente pode ter um monte de qualidade, mas se a gente for egoísta não vai adiantar nada, né? Não vai resolver. Por isso, essa necessidade de aprender sobre as coisas espirituais. E também de nos educar, né, no sentido de valorizar a igualdade, a generosidade, a humildade, são tantas as virtudes, né, honestidade, respeito, bondade, solidariedade, onde todos nós poderíamos viver como irmãos. E aí eu tenho uma historinha de um grupo de pessoas que estavam no aeroporto e que o voo atrasou. E ali no meio daquelas pessoas, cada uma começou a ter uma atitude diferente. Né? Uma pessoa, meu Deus, ficou assim, desolada, né? A outra pessoa começou a gritar, eu quero ir embora, eu preciso ir embora daqui, já paguei por esse voo, você me tira daqui. E resolve logo isso, começou a bater no balcão lá no aeroporto, e tinha algumas crianças, e as crianças começaram a ficar assustadas, né? Com aquela pessoa descontrolada que estava ali, né? E uma das pessoas que estavam envolvidas se contar histórias para as crianças, para distrair as crianças, né? Porque já que ia atrasar mesmo, né? Ia ficar ali esperando um bom tempo. E aí ela pegou as crianças e começou a contar histórias, acalmando a situação, para que o descontrolado lá, o egoísta, né? No caso, que é o que a gente está falando aqui, né? Para que o egoísta pudesse serenar os ânimos lá e perceber que não ia ter outro jeito. Então, o que a gente percebe aqui? Que muitas das vezes a gente não vê ao redor, né? Muitas das vezes a gente está pensando só na gente. Ele ali naquele momento, com aquele grupo de pessoas, ele não pensou que as crianças podiam ficar apavoradas, ele não pensou que tinham outras pessoas ali também que estavam preocupadas, porque tinham compromissos, porque iam encontrar com seus amores, com a sua família, porque iam voltar para casa, porque precisavam ir no médico, estava para consulta, mas ele só pensou nele. Começou a gritar e bater no balcão. E também os funcionários também não têm culpa nenhuma. Vai daquele dia não gritar com o funcionário do balcão, porque ele não tem culpa se voltar atrasado. Isso é o egoísmo, né? Você imagina, ainda que esse homem fosse uma pessoa com muitas qualidades, naquele momento ali ninguém ia ver qualidade nenhuma nele, né? Só ia ver o tamanho, né, da situação que ele estava organizando ali para resolver uma coisa que não tinha como, né? Não ia ter como. E mesmo que tivesse, ele não ia ser levado só ele, porque o grupo estava junto e ia ter que ir todo mundo junto, né? Então, olha a diferença entre a moça que foi contar a história para as crianças e o moço que ficou batendo no balcão, né? Aí a gente voltando para a pergunta anterior, e vale a pena a gente ficar vendo o defeito dele? Não vale, né? Vai ficar comentando, olha só como ele é, olha como ele é descontrolado, olha como é que é doido. Não adianta, não vai fazer ele ser diferente, né? E não resolveu nada, pelo contrário, né? Só piorou a situação, né?
E às vezes, Renato, isso acontece assim, dentro de casa, acontece nos nossos locais de trabalho, acontece na fila do banco, acontece numa série de lugares, né? Eu já vi acontecer uma situação que até foi, foi engraçado, mas foi feio o negócio. A gente estava numa fila de banco e uma pessoa veio do nada e foi direto no caixa. Aí a pessoa que estava ali na frente, que seria a vez dela, né, começou a brigar, porque a pessoa tinha furado a fila. Aí a moça do caixa falou assim: não, ele já esteve aqui antes, eu é que pedi a ele para ir na gerência e voltar aqui. Então, quer dizer, a pessoa sabe o que está acontecendo, né? Já começa a atacar o outro. E a solidariedade vai para onde, gente? Né? E a compreensão, e a paciência, e as virtudes todas que a gente tem que cultivar vão para onde? Então, é complicado isso, né? Então, na verdade, esse é o tal do egoísmo, né? É dele que deriva todas os outros vícios, todas as nossas imperfeições começam no egoísmo. E é ele que a gente tem que combater a todo custo. Então, quer dizer, que o egoísmo é o vício moral mais difícil de extirpar. E eu digo assim, o que eu tenho que fazer, então, para combater o egoísmo? Pois é. Me dá a fórmula aí, que eu vou anotar aqui agora. O que eu tenho que fazer para deixar de ser egoísta? O egoísmo é um vício moral difícil de extirpar, né? Difícil de tirar, né? Mas o Livro dos Espíritos traz a resposta para a gente. Diz para nós, na questão 917, que o egoísmo ele vai se enfraquecer quando houver predominância da vida moral sobre a vida material. Sim. Na importância da personalidade. É aquela pessoa que acha que o cargo, o título, né, a vantagem dela, né, os interesses dela, né, ela é melhor que os outros, né, isso aí é onde se baseia o egoísmo. E isso, aos poucos, vai sendo desfeito, né, demora, a gente sabe que é demorado, a gente sabe que é um processo, e a gente sabe que o mundo vai ensinando, né, a vida vai ensinando. Cada encarnação que a gente vem, a gente vai aprendendo mais, não é isso? Então, na medida em que o princípio da caridade, que é a benevolência, a indulgência, o perdão, vão sendo praticados, né? E a fraternidade também vai se tornando uma base das nossas instituições sociais, das relações dos povos, das pessoas. E tudo isso é que vai curar esse egoísmo, né? Que é uma praga social de lá para a gente, o Livro dos Espíritos, que o egoísmo é uma praga social, que é capaz de fazer dos nossos amigos inimigos. Porque a pessoa que começa a achar que ela é melhor que a outra, que ela tem vantagem, que ela sabe com quem você está falando, né? Aquelas coisas assim, né? Porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, você não é nada, né? Então, nesse momento, a gente precisa jogar o quê? Água na fervura, né? Atacar com o quê? Com a benevolência, com a caridade, com a fraternidade, né, que vai acontecer aos poucos, com a educação moral, que vai dar os frutos através da plantação da bondade, da caridade e do amor nos corações de todos. Então, essa imperfeição humana, que é o egoísmo, a gente sabendo que é difícil e que ainda temos muito isso arraigado em nós, cabe a nós começar a extirpar isso de dentro da gente, né? Começar a exercitar a tirada, né, a arrancada desse egoísmo e plantar o quê? Plantar a bondade, a solidariedade, a fraternidade, a cooperação, tantas virtudes que a gente pode plantar no lugar do egoísmo, não é? E não se vangloriar do que a pessoa é, do que a pessoa está, porque cargos acabam, né? Posições são desfeitas, não é assim? E vantagens, apegos, essas coisas todas, a gente está só empréstimo, né? Vem por empréstimo, numa outra vida, ou às vezes numa mesma vida, isso tudo se desfaz. E aí a gente faz o que com esse egoísmo, né? Nós temos que... então a nossa luta diária, né, Cristiana, seria realmente combatermos o nosso egoísmo, né? E como é que eu posso observar, então, que eu estou melhorando quanto a isso? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que prestar atenção? Né? Se eu já estou cultivando virtudes, se eu já estou combatendo vícios. Como é que eu observo isso? Fala para mim.
Pois é, a gente tem a forma, hein, Renato? Só que é difícil. Isso é um aprendizado difícil. Bom, lá no Livro dos Espíritos, na questão 918, tem as características do homem de bem, né? Lá diz para nós que o espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando compreende antecipadamente a vida espiritual. E como que é, né, esse homem de bem? Aí eu tenho que pegar a colinha aqui também para dar uma olhada. Esse homem Como de que eu... bem é complicado, hein? O homem de bem é o nosso objetivo maior. É o que a gente quer ser, é o que a gente quer que os nossos filhos sejam, que os nossos maridos, nossas esposas, nossos pais, nossas mães, todo mundo a gente quer que seja assim. Mas a gente precisa perceber que começa na gente, né? A mudança começa na gente. E à medida em que a gente começa a exercitar em ser uma pessoa do bem, a gente começa a contagiar todo mundo que está ao nosso redor, né? Diz lá para nós o seguinte, que o verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. A gente já faz isso? Ainda não, né? Diz o seguinte, que se ele interroga a própria consciência sobre o que praticou, vai perguntar se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivo para se queixar dele, enfim. Se fez aos outros tudo quanto queria que os outros lhe fizessem. Olha só como é difícil. Diz ainda que o bem faz o bem pelo bem, sem esperar a recompensa, sem barganha, sem interesses pessoais, sem segundas intenções, tudo isso que a gente falou até agora. E ainda é bondoso, humanitário, benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem distinção de raça e nem de crença. Se Deus lhe concedeu o poder e a riqueza, considera essas coisas como um depósito, né? Um empréstimo, como a gente falou, e que deve usar para o bem, e disso não se envaidece, que a vaidade também é terrível, né? E diz ainda que se a ordem social colocou outros homens sob a sua dependência, o homem de bem vai tratar a todos com bondade, com benevolência, porque são todos iguais perante Deus. Ele é indulgente com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo precisa da indulgência dos outros. Não é vingativo, a exemplo de Jesus, perdoa as ofensas para só se lembrar dos benefícios. E respeita os seus semelhantes, todos os direitos que a lei da natureza lhe concede, como gostaria que respeitassem os seus. Então, essas são as características do homem de bem, né? Pratica todas essas leis. E aí, Renato, a gente fica pensando o seguinte, que esses nossos vícios, né? Essas nossas mazelas, tem uma frase de Vinícius, lá no livro Nas Pegadas do Mestre, que diz que o vício não cede o lugar sem luta. Vício nenhum vai sair sem que a gente lute. Então, a gente também não pode ficar de braço cruzado, né? Ah, mas eu sou tão impaciente. Ah, mas eu sou tão egoísta. Ah, mas eu sou tão vaidosa. E aí, faz o quê? Né? A gente precisa lutar para que a gente possa combater esses males em nós, né? Cultivando as virtudes que a gente precisa. E aí a gente fica pensando, né? Qual que é o melhor plano para a gente se melhorar? Será que a gente já tem um plano? Porque tudo que a gente vai fazer na vida, a gente precisa planejar. Né? Eu vou fazer uma viagem, eu preciso planejar. Eu vou fazer uma compra, eu preciso planejar. Né? E o meu plano para a vida, né? Para cultivar minhas virtudes, não é? Será que eu já tenho um plano? Será que eu vou cultivar uma única virtude? Ou será que eu vou tentar um pouquinho de cada uma? Ou qual será delas que eu preciso cultivar mais, né? E combater mais, né? Que é o egoísmo que a gente pensou ali, né? Então, quando a gente melhora, quando a gente consegue se sobrepor, né, sobre alguma dessas mazelas, desses vícios, a gente percebe que tudo ao nosso redor melhora. Nossa energia melhora, nossa família melhora, nossa casa melhora, nosso trabalho melhora, tudo melhora. Então, é algo assim contagiante, que vale muito a pena esse exercício, né, de tentar ir se melhorando todos os dias, de planejar. Não, hoje eu vou reclamar menos. Então, hoje eu vou fazer aquilo ali, né? Amanhã eu vou exercitar minha paciência. Depois da manhã eu vou olhar tudo com olhos de bondade. Cada dia a gente pode ir treinando uma coisa para que dessa forma a gente consiga
se sobrepor sobre esses vícios, né, e nos transformar em pessoas do bem, que é o nosso objetivo maior. É verdade. Mas para a gente fazer isso tudo aí, a gente tem que ter uma coisa que eu acho que é importante, né? Que lá no Livro dos Espíritos também fala, né? O conhecimento de si mesmo, né? Isso aí ajuda mesmo, realmente, a cultivar essas virtudes? Eu me conhecer, saber quem eu sou? Sim, é muito interessante, né? Porque a gente tem nas mãos, né, um guia, né, o Livro dos Espíritos, está aqui, né, o Evangelho, os livros espíritas de um modo geral, né, os livros da codificação trazem para nós roteiros, né, verdadeiros roteiros que vão nos dizendo o que a gente tem que fazer. E a gente estuda muito isso, né? Por isso tem que estudar, isso tem que virar uma rotina na cabeça da gente pensar dessa maneira, né? E o que diz a questão 919A, né? Que Santo Agostinho fala para gente, nos ensina o que é que a gente tem que fazer para melhor nos conhecer. Ele fala que o conhecimento de si mesmo é a chave do progresso individual. O conhecimento de si mesmo é a chave do progresso individual. Então, como é que eu vou corrigir um defeito se eu não sei qual é o defeito que eu tenho? Né? Como é que eu vou cultivar uma virtude se eu não sei qual é a virtude que eu preciso cultivar? E aí ele nos ensina a fazer um balanço moral da nossa jornada diária, o que é muito interessante. Esse balanço é algo que a gente precisa muito fazer. É um exercício maravilhoso que traz para a gente, né? Um exame de consciência, digamos assim. E ele fala lá que no final do dia, nós precisamos interrogar com perguntas claras e precisas a nossa consciência, revisando todo o nosso dia e observando se nós não faltamos com algum dever, se ninguém poderia se queixar de nós, se nós cumprimos as nossas tarefas de forma satisfatória. E quando estivermos indecisos sobre o valor de uma ação por nós praticadas, como nos sentiríamos se fosse praticada por outra pessoa? Se a gente se colocar no lugar do outro, a gente vai perceber, não é? Como é que eu me sentiria se tal pessoa fizesse isso comigo? Não é? Então, isso também faz parte desse nosso balanço. Então, por exemplo, um amigo passa mal, te liga pedindo ajuda de madrugada. Como que eu vou reagir? Né? Será que eu vou lá socorrer ele? Eu fico reclamando da vida, meu Deus, de madrugada, como é que a pessoa liga para casa dos outros de madrugada, pedindo ajuda? Será que se fosse a gente? E será que se a gente não tivesse ninguém mais para pedir ajuda? Só aquela pessoa. Não é? Então, isso é se colocar no lugar do outro. E dessa forma, é possível a gente ir se conhecendo, não é, Renato? A gente vai observando como a gente se comporta, o que eu fiz hoje de certo, como é que eu agi com a minha família, como é que eu agi na rua, como é que eu agi no trabalho, como é que eu agi diante de uma reportagem na televisão, como é que eu agi diante do meu alimento, diante da natureza, diante do sol, do vento, de tudo ao nosso redor. É verdade. É o que a gente é, né? É a maneira que a gente é. E aí a gente vai se conhecendo, vai avaliando como é que foi o nosso dia, vai percebendo o que precisa ser modificado, o que precisa ser aperfeiçoado, e dessa maneira nós vamos buscando o nosso progresso. Então, esse autoconhecimento, né, esse conhecimento de si mesmo, é realmente a chave que a gente precisa para a gente progredir. É a chave que a gente precisa para observar onde que as coisas estão erradas. Porque não é assim, na casa da gente. A gente vai quebrar a casa toda? A gente vai procurar onde que está, né, a paredezinha molhada para a gente poder quebrar ali, para consertar ali. Não é assim? Então, a mesma coisa, a gente precisa fazer um exame minucioso de como foi o nosso dia para que a gente possa se conhecer melhor e observar aquilo que a gente está precisando consertar em nós. É verdade. Com certeza, né? Porque senão é difícil pra caramba. Minha filha, não mole não, hein? Olha. Não é? Ué, se fosse fácil, né? Ué. Se fosse fácil. Você isso dá até pra gente pensar um pouco e refletir, né? Se não fosse a reencarnação,
Como que a gente vai conseguir fazer isso tudo em apenas uma reencarnação? É impossível. É impossível, né? É muita Mas Deus coisa. é muito Nós temos justo, né? Deus é muito justo, muito justo. Nós temos muitos vícios, né? Acabar com esses vícios, cultivarmos virtudes, no mínimo mais 50, 100 encarnações ou mais, dependendo, né? Que isso aí depende de cada um, né? E a gente acha que fez nada, porque fez qualquer coisinha mais simples, pelo menos não prejudicou ninguém, a gente acha que já está salvo, né? Não é? Eles não Pois estão salvos, não. É que a gente não sabe, É né? muita coisa para aprender, né? A gente não sabe Muita o nosso coisa pra passado, né? Não sabe o nosso A passado. gente não- Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o que fala, com o que faz, com o que acusa, Isso aí. né? Porque você pode ter feito até pior, né? Do que aquela pessoa, determinada coisa. E qual moral que nós temos verdade. para criticar alguém, para julgar alguém, né? E muito menos condenar alguém, né? Quem somos nós? Ninguém na face dessa terra aqui, ninguém tem, né, esse Olha, direito, quanta coisa a e gente essa ainda moral tem para que isso. aprender. E quem tem moral não faz isso, faz o bem, como foi Jesus, que foi né, o espírito que mais evoluído que esteve aqui na Terra. Isso aí nos ensinou amor, né? Ele disse o tempo todo para a gente: amar, 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 amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ele não falou nada que você tem que julgar ninguém, que você tem que acusar, tem que apontar o dedo, tem que criticar as pessoas, né? Ou seja, a gente faz justamente o contrário do que Jesus ensinou para todos nós. Pois é. E nós estamos Por nas isso que a religiões, né? caminhada- Isso aí inclui todas as religiões, né? Que na verdade a religião é boa, todas as religiões são boas. Nós é que, né, fazemos tudo errado, né? Exatamente. Não é a religião, somos nós, não é verdade? Nós é que deturpamos tudo, fazemos tudo errado. E se não fosse a reencarnação, como que a gente vai? Quem em sã consciência, né, hoje, pelos seus atos, pela sua vida que levou, pode dizer assim: eu vou para o céu. Quem pode dizer isso? Ninguém pode dizer isso. É muito aprendizado, Renato, muito né? aprendizado. Eu acho que é muito aprendizado, né? Eu acho que a gente está mesmo na infância, né? A doutrina fala pra gente que a gente está mesmo na infância espiritual. Então a gente ainda tem que aprender muito. Você vê, é igual no colégio, né? Você não vai para alfabetização, primeiro Também, né? ano, segundo, blá, 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 né? Então, até aprender tudo, se tornar uma pessoa boa naquilo que faz, né? Demora muitos anos. Agora, você imagina para a gente aprender a viver, a conviver, que é mais difícil A gente ainda, já né? está aprendendo isso, né? Quantas encarnações que não vão ser necessárias, né? Para que a gente saia dessa nossa infância. Por isso que os espíritos que já estão mais elevados não tem essas bobagens, né? Não tem essas coisas de ficar de vaidade, orgulho, de egoísmo, né? Dessas coisinhas que a gente ainda vê entre a gente, não é? Mas a gente vai chegar lá. Sim, com certeza. Mas sem reencarnação não tem como, menino. Né? A gente tem que fazer assim, tentar ser o máximo de pessoas boas, melhor, pelo menos não fazer o mal, né? Pelo menos para que a gente possa ir para um localzinho bom, no espiritual, numa colônia espiritual, para que a gente possa continuar aprendendo, estudando, né? Se reciclando, se preparando para uma nova reencarnação, né? Pelo menos a gente tem que fazer isso, né? Verdade. Pelo menos não ir para as trevas, né? A Pombal, Claro. ficar lá um bom tempo, né? Pelo menos Pois é. E nem arrumar mais confusão também, né, Pois é, Renato? ficar também Já arruma basta, né? confusão. A gente tem. aí fica complicado, né? A gente tem que Já basta. saber, a gente tem que entender isso, que o único caminho é o Evangelho de Jesus. É aprender, estudar, interpretar e praticar o Evangelho de Jesus. Só sair da boca é fácil. Mas aqui dentro, trazer aqui dentro, praticar, é que é a coisa mais difícil. E que as pessoas Verdade. julgam as pessoas assim com uma facilidade, né? Atividade, né? Conversa 5 minutos já. Não, e eu estou dizendo para você porque eu vivo essa experiência, né? Esse programa. Várias pessoas
que sabe que eu sou espírita. Não chega até mim, as pessoas não vêm até mim. Mas eu fico sabendo por intermédio de outras pessoas. Porque as pessoas dizem para mim, poxa, você vai lá? Você vai lá no consultório lá do doutor Renato? Ele é espírita, hein? Cuidado, hein? Isso eu vivo hoje, século XXI, eu vivo isso. Eu vivo isso. Né? Eu também vivo, todos nós. Eu vivo isso diariamente. E as pessoas que estão me assistindo lá no Jardim Esperança, né, que tem muitos amigos evangélicos, né, que veem o nosso programa, gostam do nosso programa, gostam das mensagens que a gente fala. Aqui só fala coisas boas, gente. Aqui só fala Jesus, só evangelho. Né? Aqui só manda mensagens boas. Mas tem pessoas que eu sei que vê lá escrito espiritismo e foca, as pessoas muda na hora. É coisa do coisa ruim. O preconceito, né, Renato? Preconceito existe, não só de crer. As pessoas não conhecem. Como é que você vai ter uma opinião sobre uma coisa que você não sabe o que que você não conhece? O mínimo que você tem que ter é estudar aquela coisa, né, em todos os campos do conhecimento. Para você dar uma opinião sobre alguma coisa, você tem que ter esse conhecimento. Se você não conhece, como é que você vai ter opinião sobre uma coisa se você não sabe o que é? Isso mais acontece, né? As pessoas julgam as pessoas, o trabalho das pessoas, sem conhecer, emitem, né, uma opinião. Então agora nas redes sociais você vê um monte, né? Nas redes sociais é só agressão, pessoas agredindo umas às outras, sem saber quem são as pessoas, né, a vida da pessoa, o caráter da pessoa. Só porque ela escreveu uma coisinha ali que é contra aquilo que ela pensa, né? Eu acho que cada um tem que ter seu direito, a sua opinião. Todo mundo. Nós somos livres para isso. E aqui a pessoa se torna inimiga. Aí escreve um monte de coisas, de grosserias, ofende as pessoas. Para que isso? O que isso vai mudar? Pelo contrário, só vai causar mais, né, violência, animosidade. Com certeza não vai ser energia boa, né? Não vai ser coisa boa daí. Então, mas me disse uma coisa. Vamos falar do momento atual, né? Do Covid, desse confinamento que todos nós estamos sofrendo. Que, embora esse isolamento, que embora muita gente já não está fazendo isso, está muito na rua, mas a gente sabe que tem muita gente que até hoje está dentro de casa, está fazendo isolamento mesmo, que não sai, que não pode, porque realmente se respeita e respeita o outro. Né? Sim. Como é que é? Como é que você vai, nessa convivência, você vai cultivar virtudes, né? E vai combater os vícios, estando 24 horas ali com a pessoa, com as pessoas, com a família, com qualquer que seja, que acho que a gente tem assim uma... Como é que a gente vai fazer? Me dá a fórmula aí, por favor. Eu quero saber. Aqui a gente tem vários olhares, né, Renato? A gente está vivendo um momento que a gente nunca viveu. Mas a gente sabe que não existe por acaso, né? A doutrina fala muito isso para a gente, que não tem por acaso. Então, se isso está acontecendo, é porque é para ensinar alguma coisa para a gente. E feliz daquele que está conseguindo extrair, né, o aprendizado desse momento que a gente está vivendo. Porque tem muitas pessoas que estão desequilibradas, né? Que não estão suportando a si mesmas, né? A conviver com elas mesmas, né? Então, esse momento que nós vivemos tem nos mostrado muitas situações que a gente nunca passou antes, né? E nós estamos todos aprendendo a lidar com novas maneiras de viver, né? Que é o novo normal que você tinha falado, é o novo né? normal, Então, por exemplo, estamos aprendendo a exercitar a paciência, né? Nunca exercitamos tanto a paciência como agora, Renato. Saber esperar, né? Esperar o tempo, que é que já paciência com as pessoas que estão ao nosso redor, ter paciência com as coisas que são para ser feitas, né, nos nossos lares, as pessoas estão trabalhando em casa, as pessoas estão desempregadas, todo mundo precisa ter muita paciência. Então, nesse primeiro momento, a paciência
é o exercício que a gente está sendo convidado a praticar, né? Outra coisa, outra virtude que a gente poderia dizer, né, que a gente pode cultivar é a questão da renúncia. Porque conviver é renunciar, né? Você convivendo com pessoas debaixo do mesmo teto, você tem que renunciar a uma série de coisas. Porque nem todo mundo gosta da mesma comida, dorme no mesmo horário, né? Fala no mesmo tom de voz, pensa da mesma maneira, quer a mesma coisa, no mesmo horário, então é tudo muito complicado. Então a gente tem que abrir mão de algumas coisas, fazer reunião, né? Fazer reunião para poder resolver algumas situações, né? Até porque muitos de nós estamos até dividindo a mídia, né? Tem casos de computador só, aí tem um filho que estuda, o pai que trabalha, a mãe que trabalha, todo mundo naquele computador. Então tem que aprender a dividir, né? Não só os mas como também o acesso ao que precisa ser feito, né? Ao trabalho, ao estudo, ao que tenha lá que ser feito, né? Outra coisa importante é que a gente precisa ter fé, né? Alimentar essa nossa fé, buscar orações fervorosas envolvendo o planeta inteiro, envolvendo as famílias, envolvendo os doentes, os médicos, os enfermeiros, todo mundo que está envolvido nesse processo, né? Os cientistas, para que eles consigam logo encontrar a cura disso, a saída disso, né? Que como é um fato novo para a gente, também é um fato novo para eles. Então, todo mundo está muito assustado, né? Muito amedrontado com essa situação. E aí a gente fica pensando, por que isso veio acontecer com a gente, justamente agora? Né? Não por acaso, gente, não por acaso. Então nós temos as nossas questões internas, que são as nossas questões pessoais. Né? O que a gente pode falar sobre isso? A gente se observar, se conhecer melhor, ter mais disciplina, ter determinação, ter fé, acreditar que isso tudo vai passar, né? Vai passar no momento que chegar oportunamente, né, com o desenvolvimento da ciência, da tecnologia e que nós formos orientados nesse sentido. Mas é um momento único que a gente está tendo de conviver com a gente de uma maneira muito próxima, né? Porque a gente tem menos distração, é o que a gente falava hoje no começo. A gente não está indo em festa, em aniversário, né? No restaurante, fazendo churrasco, e indo aquilo ali. Então, nada nos distrai. Então, nós estamos mais voltados para a gente mesmo, né? Para nós aqui dentro de nós. Então, nada melhor do que a gente aproveitar esse momento para a gente se observar, né? Para a gente ser leal com os nossos princípios e pensar quais são as virtudes que a gente pode cultivar nesse momento. Não é? Pensar em quais são os vícios que a gente precisa tirar de nós nesse momento. Um outro olhar que a gente pode ter em relação à nossa família, né? A atitude fraterna. Dentro de casa, dentro dos nossos lares, tem pessoas que estão isoladas, estão sozinhas, literalmente sozinhas. É verdade. Algumas estão felizes por estar sozinhas, outras não. Estão sofrendo por estar sozinhas. Inseguras, né, sem saber como é que vai fazer, dependendo muito, né, de alguém que ajude, que vá lá, que corra, que isso, que aquilo, né? Então, a gente precisa pensar nessa situação dessas pessoas. Outra situação, a proximidade exagerada, né, que é todo mundo agarradinho dentro de casa 24 horas. É difícil, a gente tem visto situações de violência doméstica, não violência doméstica só afetiva, só entre casais. A gente vê aumentar o número de violência doméstica com crianças, com idosos, né? Com pessoas portadoras de necessidades especiais, porque está todo mundo muito impaciente, porque está todo mundo muito junto, mas nada justifica. Né? A gente está vivendo esse momento, é um momento único, e a gente precisa observar que a gente precisa cultivar mais caridade para todo mundo, mais paciência, mais bondade para todo mundo. Né? Outra questão, a questão do respeito. Porque como está todo mundo muito junto, né? Ou todo mundo muito isolado, é preciso respeitar mais, né? Respeitar quem está sozinho, observar se aquela pessoa não está precisando de alguma coisa, e respeitar aqueles que estão muito agarradinhos, né? Porque chega um momento que é tanta intimidade, né? Que as pessoas acabam extrapolando, né? E muitas das vezes a situação até pode
passar dos limites, né? Pode acontecer mesmo. Uma briga, uma discussão, né? Um ponto de vista diferente, coisa que... Então, essa atitude fraterna, né, dentro dos nossos lares e em relação às pessoas que estão sozinhas e que a gente sabe do apoio, precisam de uma rede de pessoas que possa ajudá-la, né? É o momento da gente botar em prática. Opa, eu posso ajudar essa pessoa, né? Eu posso utilizar de uma das minhas virtudes, ou a caridade, ou a bondade, ou tudo junto, para ajudar a determinada pessoa, não é? Porque a gente tem visto situações complicadíssimas, muito complicadas. Outra questão, a nossa sociedade. A gente está percebendo um momento muito delicado, né, em relação aos nossos governantes, em relação aos governos de vários países, de várias cidades, de vários estados. Tem muitas outras coisas envolvidas, né, junto com a pandemia. Não é só a pandemia, não é? A gente vê outras situações envolvidas. Então, isso tudo demanda da gente uma certa benevolência, né? Um olhar melhor, né? Porque já imaginou, a gente já está vivendo tudo isso, já imaginou se começa a acontecer mais coisa, né? Se começa a acontecer, né, sei lá, uma guerra civil, e um protesto, né, e bomba, e não sei mais o quê, e tanta coisa que pode acontecer que a gente não sabe, né? Então, eu acho que a gente precisa ter o cuidado e estar em prece, estar em estado de prece, envolvendo os nossos governantes, sejam intuídos, né, para que eles sejam amparados, envolvidos, para que eles saibam conduzir o seu povo num momento desse, né? A gente sabe que os nossos governantes, eles são missionários, eles têm essa missão aqui na Terra, né? A grande maioria deles, a gente sabe que falha. Então, a gente precisa estar presente, o tempo que a gente perde, né, vendo televisão e falando mal dos camaradas todos, né? Ah, porque fulano roubou, porque o outro fez isso, lá. A gente precisa envolver todo mundo em prece, né? Independente, porque a nossa crítica não vai fazer nada melhorar, não vai resolver, e a gente, em vez de estar cultivando virtude, a gente vai estar se envolvendo em mais coisa ruim, né? Em mais vícios morais. É verdade. Emprego, né? São questões sociais também, né? Muitas famílias passando por dificuldade, as casas espíritas estão fechadas, até o sustento das casas espíritas, né? Que era o movimento dos seus frequentadores irem até lá e pagar as suas mensalidadezinhas, né, que colaboram com as contas da casa espírita, porque na casa espírita ninguém é obrigado a pagar nada, mas todo mundo colabora de alguma forma, nem que seja comendo um lanchinho, né, comprando um livrinho, ajudando de alguma maneira, né, de alguma forma, para que a casa espírita se sustente também, porque ela também tem as suas despesas, né? Isso não está acontecendo, né? Existem os trabalhos na casa espírita, né? Os nossos estudos, os nossos amigos, as nossas tarefas da casa espírita, que muitas delas não estão podendo ser feitas. Não é? Serviço de assistência social, até para a gente ajudar, às vezes está difícil, está complicado. Está difícil, realmente, está difícil. As casas espíritas não estão ganhando dinheiro. Né? Fechado. Né? E eu estou sentindo isso aqui, né? Porque o nosso programa aqui, o Espiritismo em Foco, ele está no ar há mais de 10 anos, graças à ajuda dos amigos das casas espíritas que auxiliam, fazendo as suas doações aqui. Só que desde que começou a pandemia, que é uma coisa que realmente pegou todo mundo de surpresa, as casas espíritas tiveram que fechar de repente, as arrecadações das casas espíritas praticamente zerou. A minha casa zerou. Zerou mesmo. E outras estão com muitas dificuldades, e as pessoas não estão podendo ajudar o programa. Então, eu não sei até quando eu vou conseguir manter esse programa no ar. Eu acredito que mais esse mês, mais o mês de agosto, se as coisas não derem assim, uma luz, uma mudança, a partir de setembro eu vou ter que parar com o programa, porque realmente eu não vou ter recursos. Eu estou ali, catando aqui, catando dali, juntando aqui. E o recurso que eu tenho hoje, talvez dê para pagar mais um mês só o mês de agosto. Trabalhar o mês de agosto, fazer os programas normalzinhos, né? Os normais, como o mês de agosto, mas em setembro eu acho que não vou ter como, porque a gente entende a situação. Está muito difícil, Vascar. Sem frequentar, se as pessoas estarem
Porque as casas espíritas elas vivem o quê? Da ajuda, da doação das pessoas, né, dos sócios, da venda de livros, das cantinas e outras rendas que tem nas casas. Não tendo pessoas, não tem como arrecadar, não tem como vender um livro, não tem como a cantina. As pessoas também estão com dificuldade, ninguém está podendo, os sócios das casas espíritas não estão podendo pagar suas mensalidades, porque a casa espírita ela vive de mensalidade. Nas casas espíritas não existe dízimo. Que tem a boa vontade das pessoas de ajudar as casas espíritas, né? E isso tudo realmente foi altamente prejudicado devido à pandemia. E, consequentemente, as pessoas não podem ajudar as casas não podem ajudar aqui ao programa. E eu vou, até o final de agosto, eu vou ver como é que vai ficar. Se até lá as coisas não melhorarem, não conseguir verba, a partir de setembro eu vou ter que parar com o programa até as coisas melhorarem e depois voltar de novo. Se tiver que dar uma interrompida, a gente vai dar. É isso? Não. É uma campanha, né? Porque a divulgação da doutrina espírita é muito importante, é fundamental, né? Que eu vou fazer isso, com certeza eu vou mandar mensagem para os meus amigos, conversar com os amigos, vou ver. Se houver então, né? Se der para ajudar, vamos ver. Mas do jeito que hoje, eu digo a você, se continuar do jeito que está hoje, eu vou ter que parar em setembro o programa. Infelizmente, mas é a nossa realidade que nós estamos vivendo hoje, né? Mas vamos falar do nosso Mestre Jesus? Eu gostaria que você dissesse para mim o que Jesus nos ensina sobre as virtudes e vícios para a gente fechar o nosso programa. Fala para mim aí. Sim. O que Jesus disse para a gente? Jesus ensina muito para a gente, né? O tempo inteiro. Na verdade, ele trouxe tanto ensinamento para a gente que é como se fosse um manual de conduta, né? Através dos ensinamentos, outras passagens, né, da vida dele, se a gente observar, inclusive eu lembro que eu tinha uma facilitadora no grupo de estudo, que já até desencarnou, né? Ela sempre falava para a gente pensar assim, o que Jesus faria numa hora dessa? É verdade. Ih, caiu a internet. A minha caiu aqui. Caiu. A internet está falhando o tempo todo, cara. Tem que botar o cabo aqui, cara. Isso aí está falhando muito. Nossos atos. Posso continuar? Porque a minha internet caiu aqui, por isso. Ah, tá. Minha internet caiu, então, pode falar, agora voltou. Voltando. O horário de vigiar, como nos ensinou. Vídeo aqui que não vai dar não. A importância da prece. O Wi-Fi nosso aqui está falhando. Vou ver se ligar o cabo direto aqui no computador, para ver se melhora a internet. Mas pode falar que eu estou te ouvindo bem. Então vamos. Então, orar, né, que é a gente perseverar na oração e vigiar os nossos pensamentos para que a gente não venha a arranjar mais problema para a gente, né, ao invés de cultivar virtudes. Outra coisa, Jesus nos ensina ali um exercício de perdoar. Ele fala que a gente possa perdoar, né, as ofensas na mesma medida que nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Isso é exercitar o perdão. A gente não gosta de perdoa, né? Essa internet está horrível. Está horrível essa internet. Aí caiu de novo. Filhos. Resolveu cair no finalzinho agora, resolveu dar umas paradas aí. Mas vamos lá, voltou. Pois é, o filho pródigo. O que foi embora, né, que gastou lá o dinheiro do pai, ficou lá na soberba, né, torrando dinheiro, achando que ia ser bom. Chegou um momento que o que aconteceu? Ele falou, opa, acabou o dinheiro, vou ter que voltar. E ali, naquele momento, ele começa a cultivar a humildade, né, porque ele vai ter que pedir o pai dele para voltar para casa, porque ele estava passando necessidade. E o irmãozinho dele, né, que é aquelezinho invejosozinho, né, que precisava cultivar também, né, o perdão, a generosidade, a caridade, porque o irmão chegou e ele ficou chateado, né, falou, poxa, papai, você nunca me deu nem um cabritinho, né, para eu comer com meus amigos, agora vai fazer um banquete para o meu irmão. O
o pai estava bem feliz, né? Porque o filho voltava. E um filho que volta para casa, nossa, é tudo, né? Independente do que o outro está achando. E o outro lá, cercado de egoísmo, precisando perdoar. A parábola do samaritano, Jesus fala para nós, né? Passaram várias pessoas por aquele homem caído no chão, ninguém ajudou. E quem ajudou, o que Jesus falou? Vai e faz tu mesmo, não é? Porque aquele ali foi que agiu com misericórdia. Então, quantas vezes a gente faz questão de não ajudar o amigo, de não estender a mão, de não colaborar, de não estar junto, de não erguer, né? De não usar essa misericórdia. E Jesus ensinou lá já pra gente, que é pra gente ir e fazer a mesma coisa. E a parábola do semeador, né? Que ele nos ensina que nós todos somos semeadores, que nós todos podemos, devemos plantar, semear, né? Na verdade, independente do solo, semear amor, jogar as sementinhas de amor para todo mundo, né? Para que essa sementinha um dia brote. Em alguns lugares vai brotar, em outros ainda não, mas ele garante para nós que essas nossas sementinhas de amor não serão perdidas, porque elas vão brotar no tempo certo. É verdade, querida. Então, para fechar o programa, você já aproveitar, já se despedir. Conforme a gente vai conseguindo, né, combater as nossas imperfeições, adquirindo virtudes, como nós nos sentimos? Me sentimos mal ou me sentimos bem? Claro que bem, né, Renato? Como é bom a gente se sobrepor, né, a alguma coisa. Olha, eu podia ter feito tal coisa, mas eu consegui, não fiz. Eu podia ter perdido minha paciência, mas eu não perdi, né? Eu podia ter falado um monte com aquela pessoa, mas eu não falei, né? Eu podia ter usado minha maledicência, mas eu consegui ser bondosa. Então, quando isso acontece, nossa, a gente tem uma expansão de consciência, né? A gente tem uma elevação espiritual, não é assim? E aí a gente está pensando como é que a gente está aproveitando a nossa encarnação, né? Que a gente falou lá atrás, não é isso? Que Jesus ensinou para a gente fazer o bem, né? Amar até os nossos inimigos, orar até por aqueles que nos perseguem, nos caluniam, não é? Falou que o amor cobre uma multidão de pecados, e é com esse amor, é isso que a gente precisa trabalhar, são as nossas sementinhas de amor que a gente precisa jogar, não é isso? Nós estamos aqui na Terra como colaboradores do Cristo, nós estamos aqui na Terra com missões, cada um de nós tem a missão de fazer esse mundo um mundo melhor. Então, cada vez que a gente desencarna, a gente tem que deixar alguma coisa de melhor aqui nesse mundo, não só como também para o nosso próximo, não é isso? E aí a gente se inspira em Jesus, né? O nosso modelo e guia, que fala sobre o quê? Sobre mansidão, sobre ser manso e ser humilde, que são virtudes primorosas que a gente precisa cultivar. Então, toda vez, né, que a gente se sinta assim, não estou aguentando, não vou suportar, não está dando, não vou, a gente sempre imaginar, né, lembrar de Jesus falando para a gente com mansidão, com sabedoria e com uma humildade que nossa, né, contagiante. Então, acho que é isso que tem que ficar para a gente, que à medida em que a gente consiga viver com mais mansidão, né, com mais humildade, a gente vai conseguir, sim, cultivar todas as virtudes do amor que Jesus ensinou para nós. Minha querida amiga, então eu gostaria que você desse suas palavras finais, fechasse o tema de hoje e se despedisse do nosso público por hoje. Olha, Renato, é muito bom a gente ter essa oportunidade, né, da mídia, né, de poder chegar até as pessoas pela mídia, porque a gente está longe dos nossos amigos, das nossas famílias, das nossas casas espíritas, né? Porque nós somos amigos, somos família. E a gente não está podendo se abraçar, a gente não está podendo se ver, a gente não está podendo comemorar, a gente não está podendo fazer nada junto. Os estudos até estão acontecendo alguns, né, de maneira virtual, as nossas palestras, nossos estudos estão acontecendo de forma virtual, mas não é a mesma coisa, né? De qualquer maneira, se a gente não tivesse a mídia, tudo ia ficar muito mais difícil, né? Hoje a gente pode pegar o telefone, fazer uma chamada de vídeo, né? Fazer uma chamada coletiva, ligar para vários amigos ao mesmo tempo, conversar juntos, não é?
Então, penso eu que é isso. A gente precisa muito um do outro, né? O próximo, cada um que está no nosso caminho não está por acaso, nossos familiares, nossos amigos, nossas casas espíritas, o programa do Renato, nada está na nossa vida por acaso, não é? Então, que a gente possa aproveitar essa oportunidade, essa encarnação, para que a gente possa cultivar de verdade aquilo que a gente precisa dentro de nós e combater de verdade, o bom combate para destruir em nós aquelas ervas daninhas que ainda insistem em ficar junto de nós. Guardar essa imagem de Jesus, né? Manso, humilde, para que a gente possa praticar a verdadeira caridade, jogando as nossas sementinhas de amor por aí. Fiquem todos em paz. Vou fazer a prece, né, Renato? Tem prece ou não tem prece? Não, agora não precisa. Já fez no início. Só quero agradecer a você pelo seu carinho. Manda um abraço, você vai estar mais em contato com o povo lá do Amor e Caridade, através das reuniões. Manda um abraço para todos, tá? E em breve poderemos estar juntos, assistindo as palestras juntos, né? Indo nas casas espíritas para a gente bater aquele papo, né? E vamos receber aqui semana que vem, né? Também aqui numa live, a minha querida amiga Carmen Silveira, também do Centro Espírita Amor e Caridade. Vamos falar um tema aqui que ela vai escolher um tema com certeza bacana para todos nós. E que todos tenham, né, uma semana de paz, de tranquilidade, esse momento que é complicado para todos nós. Todos nós temos problemas dessa pandemia, afetou a todos nós, mudou a vida de cada um de nós, mas está indo, está melhorando, vai acalmar. Agora nós temos que fazer a nossa parte, né? De respeitar o que a ciência nos fala, que temos que ter isolamento, usar máscara, lavar as mãos, evitar aglomerações. Isso vai ajudar a gente ao próximo, né? Nós, como você falou, né? Muito do egoísmo, a gente tem que deixar nosso egoísmo de lado, né? Entender que o outro também merece todo o nosso carinho e se colocar no lugar do outro. Né? Nós temos que colocar no lugar do outro, porque até dentro da nossa própria família, dentro de casa, né? A gente corre o risco de levar a doença para dentro da nossa casa e também para outras pessoas. Não é isso? Então que todos tenham uma semana maravilhosa, de muita paz, e até semana que vem com mais um programa Espiritismo em Foco.